Entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e de Azarias o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos para que concedesse não se contaminar. Podeis sentar, irmãos. Já foi feita a oração antes da palavra. Peço apenas a oração aquela em espírito, para que Deus continue falando conosco nesta noite. Irmãos, estamos diante de um texto que não é tão desconhecido, mas não é tão conhecido, onde a Bíblia vai retratar um momento da história do povo de Israel muito difícil. Momento em que se cumpre a profecia de que eles seriam levados cativos para uma nação babilônica, porque eles pecaram contra o Senhor de forma ininterrupta, continuamente. E Deus sempre levantava profeta para os avisar de que seriam castigados, porque Deus não toma o culpado por inocente. Deus profetiza na boca de Isaías, profetiza através da boca de Jeremias que o cativeiro estava próximo. E chega o momento em que Jerusalém é sitiada, assim como as nações do norte foram pela Assíria, procedeu-se com Judá. De maneira que eles não tiveram para onde fugir. Pelo contrário, foram destruídos. Tanto o exército quanto todo aquele povo ficou em ruínas. Só sobrou os que não tinham capacidade de reerguer aquele povo. Eles deixaram... Amém, irmãos? Aleluia. Diga amém. 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 Não dorme não, eu sei que domingão dá vontade de dormir, mas não dorme não. Eles são levados cativos, os que podiam servir de alguma forma o rei da Babilônia e o seu império. E os que não sabiam de muita coisa foram deixados lá para que a nação não se reorganizasse novamente. E com isso foi destruído o templo, foi levado os utensílios para a Babilônia, que... posteriormente, no outro tempo, mais anos, foram utilizados de forma promíscua lá. Eu vou explicar aos irmãos bem. Mas foi um momento de muito terror. Foi um momento de muito sofrimento para aquele povo. Predito por Deus, mas estavam sendo castigados por seus próprios pecados. E chegando lá, uns dos que foram levados cativos era Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E eles, desde que chegaram, foram convidados a deixar de adorarem ao seu Deus de forma fiel. Babilônia, naquela época, era a potência mundial. E era praticamente obrigado que as culturas, a religiosidade e todos os costumes babilônicos fossem impetrados nas outras nações que eram levados cativos. Inclusive, adorar os seus deuses. E esta foi a primeira proposta para Daniel e os seus 3 amigos, que pudessem comer do manjar do rei e do vinho que ele bebia, para que pudessem, depois de 3 anos, estarem diante do rei e servindo todo o império babilônico. E aqui eu já queria destacar a primeira característica do jovem, do irmão, da irmã, que assenta em seu coração não se contaminar. Ele é honrado por Deus. Lembre disso, primeira característica de quem assenta no coração não se contaminar. Ele é honrado. Quando surge o presbítero Juscelino, o convite que pudessem se alimentar do que aquele povo se alimentava, que era consagrado a outros deuses, Daniel percebe que aquilo seria um pecado contra o seu Deus, ainda que estava em terra distante. Ainda que não estava cultuando a Deus como nós estamos aqui, que privilégio. Não nos foi tirado esse nosso privilégio de estarmos aqui assentados cultuando a Deus.
dele foi tirado e foi-lhe proposto cultuar outros deuses através da alimentação que era consagrada a outros deuses. E Daniel, assentando no coração não se contaminar, sem a certeza de que seria honrado, porque quando a gente é fiel a Deus, a gente às vezes não tem a certeza de que seremos honrados. Nem sempre dá certo, irmãos. Mas com a fé que Daniel tinha, ele disse: não, eu não posso. E ele é honrado por Deus, porque Deus toca no coração do eunuco que estava ali, sob o comando do rei, para administrar todos aqueles jovens. E Daniel diz assim: olha, eu peço 10 dias. 10 dias para fazermos um teste, uma comparação. Você deixa estes jovens alimentar-se do manjar do rei, do vinho que ele bebe, e deixa que nós tomemos água e nos alimentemos só de legumes. Legumes? Não, você vai ficar doente. Não vai dar certo, eu vou morrer e vocês também. Daniel, com aquela certeza ardendo no coração, ele diz: pois faz o teste às penais. 10 dias. E ele disse: tudo bem, 10 dias. Agora, se não der certo, você vai comer o que está aqui e vai tomar do vinho. Daniel diz: tudo bem. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Não sei como vai ser, mas eu sei que vai dar certo. Primeira característica de quem guarda o seu coração é que ele é honrado por Deus. Depois de 10 dias, foram postos em fileira todos os jovens que vieram de Jerusalém. E ele compara os rostos de quem estava se alimentando de legumes e tomando água e de quem estava comendo do manjar, que é carne, tudo que era consagrado ali naquele banquete do rei, e o vinho. E ele compara e vê que os jovens que estavam comendo legumes e bebendo água estavam mais vistosos, mais robustos e melhores em sua aparência física do que aqueles que estavam se alimentando do manjar. Deus inverteu a lógica da biologia momentaneamente para dar vitória. Quem vai fazer dieta, a primeira coisa que faz é o quê? Emagrece. E para emagrecer ele tem que comer o quê? Salada. Legume. Corta o refrigerante. Não é isso, irmãos? Corta o açúcar. Irmão Rodrigo, você cortou o açúcar, o refrigerante? Não. Por isso que eu tô gordinho. Mas não parece algo estranho, porque os aminoácidos que tem na carne do manjar do rei engordam. Legume emagrece. O que Deus fez? Entendeu? Quem estava de dieta era Daniel e seus amigos, mas quem engordou foram eles. Quem assenta no coração agradar a Deus, Deus honra. Segundo ponto, quem assenta no coração não se contaminar e agradar a Deus, Deus revela. Abra a Bíblia em Daniel capítulo 2, versículo 14, diz assim: então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia, inclusive Daniel. Ele disse assim: por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então, Arioque explica o caso a Daniel. Agora, que caso, os irmãos estão se perguntando? O rei teve um sonho, queria a interpretação do sonho, e falou com os magos que queria o sonho e a interpretação. E eles perguntam: diga-nos o sonho, que nós te daremos a interpretação. E o rei, de forma sábia, não conta o sonho, porque se eles eram capazes de interpretar de forma correta, também eram capazes de contar o sonho correto ao rei. E o rei disse: não, diga-me o sonho, você não é mago? Você não é inteligente? Você não é sábio? Me diga o sonho e a interpretação, e aí eu vou ver que o seu Deus realmente existe. Cada um com a sua crença lá na Babilônia. Daniel não estava neste diálogo ainda, porque estava sendo treinado para se tornar um sábio do rei.
E eu não sei se de malícia ou não, o rei diz assim: se não me disserem um sonho e a interpretação, para mim não me serve, mata todo mundo. Até quem está treinando para ser sábio ainda. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quem guarda o seu coração e é fiel a Deus primeiro, o que acontece, irmãos? Não lembram? Deus honra. Segundo, Deus revela. Revela. E Daniel aborda Arioque e diz: olha, eu quero só um tempo para buscar o meu Deus em oração. E acontece o primeiro culto da juventude na Babilônia. Ele chama os 3 amigos e diz: nós vamos orar. Vamos orar. Coisa linda, irmão. Coisa linda. Capítulo 2, versículo 20 diz assim: seja bendito o nome de Deus para todo o sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda o tempo e a hora, remove reis, estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Agora aqui quero frisar: ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó rei, vive o Senhor, te direi o sonho e a interpretação. E ali Daniel discorre de todo o sonho do rei, que esqueceu ou não, eu só sei de uma coisa: o sonho estava correto. Do jeito que ele sonhou, Daniel falou e deu a interpretação do sonho. Deus revela ou não revela, irmãos? Primeiro, Deus honra. Segundo, Deus revela. Terceiro, Deus livra. Deus honra, Deus revela, Deus livra. Capítulo 3 vai explicar o que é que acontece agora. Uma proposta inusitada do rei, porque o sonho que o rei tinha tido é sobre uma estátua grande. Cada parte da estátua representava um quantitativo de povo, império que iriam passar ainda, inclusive o babilônico. E acho que em seu coração surge o desejo de ser adorado, e propõe que fosse construída uma estátua enorme, e que toda a Babilônia pudesse se prostrar e adorar ao rei da Babilônia, o grande Nabucodonosor. Deus honra, Deus revela, Deus livra. Quando chega o dia correto, os irmãos sabem bem a história, reúnem-se os músicos, reúnem-se os grandes e poderosos, a nação de Babilônia que estava ali reunida, todos eles em uma só voz, escuta o som do pífaro, da gaita de foles, da harpa, dos instrumentos de corda, e são convocados a adorar aquela escultura que foi esculpida. E a Bíblia vai dizer que 3 jovens recém-chegados de Jerusalém decidem não se dobrar. Porque já de início eles assentaram em seu coração não se contaminar. Eles já estavam decididos de que iriam agradar a Deus, e o seu coração, o seu entendimento permaneceriam intactos em louvor a Deus. E diante de toda aquela multidão que estava ali reunida, prostrada, 3 são avistados de pé. E o rei, de forma sarcástica, convoca os 3 para a sua presença e diz: olha, eu não entendi, deixa eu me entender que direito. Eu vou fazer tocar a banda de novo. Eu vou voltar e fazer tudo de novo para lhes darem uma chance, porque o rei conhecia os 3. O rei sabia quem eram os 3 mais Daniel, porque Daniel já havia revelado o sonho, já tinha pedido ao rei que colocasse os seus 3 amigos em posições de destaque lá na Babilônia.
E ele sabia que vinham de Jerusalém e que adoravam só um Deus. Mas ele não queria saber da crença deles. O decreto tinha que ser cumprido, passivo de morte. Passivo de morte. E ele diz, toca novamente. O rapaz que está na bateria, o irmãozinho que toca aqui, toca bem. Tem nem tamanho, já toca bem, não é? Que bênção. Aleluia. O irmão que estava lá no violão, toca de novo, irmão. O cantor canta novamente. E eles permanecem de pé. Novamente sem a certeza de que seriam livrados. Veja o versículo 18 aí. E se não? Está mais do que claro que eles não sabiam se seriam livrados. Ele é poderoso, mas se não livrar... Eu não negociei quando cheguei e não vou negociar agora. Eu não negociei quando não tinha nada e não vou negociar agora porque eu tenho alguma coisa aqui, ó rei. Não é por causa da minha posição, não é por causa do que Deus está fazendo comigo aqui que eu vou mudar a minha posição. Se ele não livrar, eu morro. Eu morro. Mas o meu coração permanecerá intacto para Deus. E o rei se enfurece com a coragem destes jovens. Pede que aqueça-se a fornalha 7 vezes mais. E uma fornalha, para que fossem derretidos alguns metais, era mais ou menos, Jonas, me ajuda aí, mais ou menos 2.000 graus. Sabe a panela de pressão que a gente faz aquele feijão no domingo? Mais ou menos uns 350 graus, 400. No máximo, se a panela for muito boa, 500. Panela de pressão. Que se explodir, quem estiver perto, só Deus na causa. 500 graus. A temperatura para derreter metais mais fraquinhos, pelo menos 2.000 graus. Aquecer 7 vezes mais é 2 vezes 7, que dá 14.000 graus. A gente não consegue imaginar porque nunca estivemos diante de uma temperatura tão alta. Eu não consigo imaginar. Eu sei que é muito quente, mas eu não consigo imaginar. E quando o rei ordena que se aquecesse 7 vezes mais, não é como hoje, que é só virar lá e... Não. Joga mais lenha. Joga mais aditivos. Fecha mais lá para que fique mais aquecido. Tanto é que quem for jogar os 3, eles foram consumidos. Quem for jogar os 3, foram mortos. E quando joga lá, eu imagino Nabucodonosor sentando no seu trono, o ego inflando lá ele pensando assim, é isso que acontece com quem não se prostra diante de mim. E chega um momento que um de seus servos olha para a fornalha. E quando olha para a fornalha, ele enxerga o que João enxergou vários anos depois. Alguém semelhante ao Filho dos Deuses. A veste dele era diferente, o semblante dele era diferente. Que Nabucodonosor, quando é convocado a ver, ele vê com seus próprios olhos. E pergunta, olha, quantos jovens nós jogamos? Por favor, me confirma. Confirma quantos jovens nós jogamos, porque eu não estou vendo 3, por favor. Tira-me esta dúvida. E alguém brada lá, nós jogamos 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. Pois eu estou vendo 4, e o 4º tem uma face semelhante ao dos deuses. E eles tinham vários deuses, ele sabia que a face de um deus poderia ser algo, né, diferente, semelhante. E ele fala, eu estou vendo o 4º lá e eles estão passeando. Eles não estão queimando. Quem jogou eles está morto e eles estão vivos. Traz eles para cá.
cá, por favor, traz eles para cá. Deus honra. Segundo ponto, Deus revela. Terceiro ponto, Deus livra. Só porque assentou no coração não se contaminar. Forte, né? Nabucodonosor já não estava tão inflado, já não estava tão soberbo. Tanto é que ele decreta naquele momento: olha, o Deus dos judeus também é um Deus dos nossos agora. Não é o único Deus que seria adorado na Babilônia ainda, porque eles eram politeístas. Para eles poderia-se ter vários deuses, um panteão de deuses. Ele decreta: olha, o Deus dos judeus também existe, eu estou vendo, adorem a ele também. E quem não quiser adorar o Deus dos judeus, eu vou destruir a casa e vou fazer dela um monturo, destruir e juntar ela, para mim não serve mais. Amém, glória a Deus por isso. Houveram outros livramentos descritos nos livros de Daniel com o passar dos anos, como outro sonho que o rei teve. E Daniel foi lá e interpretou novamente o sonho, sendo que neste sonho foi Deus revelando ao rei e a Daniel de que o reino dele estava acabando, porque subiu a soberba em seu coração. Ele olhou a Babilônia e todo o seu resplendor e disse: não foi esta a Babilônia que eu mesmo edifiquei? Estando ainda a falar, Deus o feriu de uma enfermidade mental, de maneira que ele passou a comer capim e viver como um esquizofrênico, trazendo isso para os nossos dias. Uma pessoa que tem problema mental de maneira que não consegue viver em sociedade. É o esquizofrênico crônico que não se remedia. Uma pessoa que está em surto psicótico, ela vive desta maneira semelhante. E durante 7 anos ele foi tratado por Deus para deixar de ser soberbo. E foi avisado em sonho. E Daniel interpretou isso e disse na cara dele que aconteceria, e aconteceu. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Passa-se o tempo, o seu neto Belsazar assume o reinado, mas era pior do que o avô. Porque inflado pelo álcool e pelo vinho, ele deseja que as taças que foram trazidas lá da destruição de Jerusalém e do templo fossem usadas no seu banquete que estava dando, provavelmente de aniversário. E diz: vocês vão beber agora em taça de ouro, vindo lá de Jerusalém. Achando que o Deus dos judeus era um Deus morto como todos os outros da Babilônia, de maneira que Deus fez que uma mão escrevesse na parede onde estava acontecendo a festa e aquele banquete, e algo que nenhum dos magos eram capazes de decifrar, de soletrar. O meu amigo estuda hebraico e sabe que tem todo um estudo por trás para você conhecer a história, para você conhecer o contexto, para você entender aquele texto. É palavra por palavra, e não é da direita para a esquerda como fazemos. O hebraico é da direita para a esquerda. É todo um processo. Tem pessoas que estudam só para decifrar as línguas, as mais diferentes línguas que existem. E ele sabe, o Jonas sabe que é muito complicado. E esta escritura, Mene, Mene, Tekel, Parsim, que foi escrita lá, ninguém pôde decifrar, a não ser um idoso que chegou na Babilônia ainda jovem, adolescente. E alguém que estava lá quando ele chegou, que viu o que Deus fez através dele, falou para o rei daquela época que não o conhecia porque era mais novo do que Daniel já ali. E ela avisa assim: olha, no tempo do teu pai tinha um tal de Daniel que o Deus dele era forte, vice. Eu acho que ele está vivo ainda. Chama ele, ele vai decifrar. Eu tenho certeza, eu conheço ele. Uma vez o seu avô sonhou, ninguém decifrava, ele foi lá e o Deus dele deu a interpretação, deu o sonho. Eu tenho certeza, eu estou sentindo, pode chamar. E ele vai e chama Daniel. Parou a festa.
O rei trêmulo. Daniel chega lá com a proposta de que seria bem tesourado se conseguisse decifrar. Nem a morte foi capaz de comprar Daniel. Você acha que dinheiro ia comprar? Você acha? Ele disse, olha, você vai ser o segundo no reino. Eu dou tudo que você quiser, joias, presentes, uma casa do lado da minha casa, tudo que você quiser está na tua mão. Decifra para mim. E Daniel faz assim, rei, vive o Senhor, que irei interpretar, mas os teus presentes guarda para ti. Os bens que você pode fazer para mim, guarda para ti. Eu não quero nada de um homem que não respeitou a casa de Deus, que não respeitou o Deus de Israel, que banalizou utensílios que eram usados para adoração. Eu estou há vários anos, ó rei, sem adorar, e estes utensílios eram lá da minha igreja. E você usou para zombar do meu Deus. Eu vou te dar a interpretação, mas eu não quero nada vindo de você. E ele lê a interpretação, deixando claro que o reino dele estava chegando ao fim naquele momento. Que ele foi pesado na balança e foi achado em falta. Que Deus tinha contado os dias dele e o acabou. Quando Daniel acaba de falar isso, houve uma invasão do Império Medo-Persa de forma subterrânea, passando pelas muralhas da Babilônia. A grande Babilônia que ninguém era capaz de invadir. Deus deu sabedoria ao Império Medo-Persa para fazer cumprir a sua promessa de que aquele cativeiro duraria 70 anos. Estava chegando os 70 anos e Deus providenciou o escape. Mas antes honrou alguém que assentou no coração não se contaminar. O Império Medo-Persa toma conta, mata o rei Belsazar e controla todo o povo. E aí vem o cumprimento do que Daniel interpretou no sonho lá do começo. Eu não pude falar do sonho, mas os irmãos vão ler em casa, amém? Diga amém. Amém. Hoje, amanhã, esta semana, dá uma lida, dá uma pesquisada. É muito bom. Deus prometeu e fez Daniel profetizar e aquilo estava se cumprindo. A estátua, a cabeça, era o Império Babilônico. O Império Medo-Persa era o peito e os braços de prata, que estava chegando e se cumprindo. Diga amém. Eu estou terminando. Chega esse Império Medo-Persa. Fazem com que Daniel, que foi honrado pelo rei Dario, pudesse estar em uma saia justa, de maneira que disseram assim, olha, não pode orar para mais ninguém, a não ser para o próprio rei. E ele, sem querer, assina esse decreto, decretando a morte do idoso, um homem avançado em idade, chamado Daniel. Os irmãos sabem bem a história e eu vou pular ela, tá bom? Que Deus vai lá e não permite que os leões devorem Daniel na cova dos leões. Eles jejuaram, e leão jejuar é meio difícil. Eles são capazes de comer um búfalo inteiro em algumas horas. Mas jejuaram. O rei aperreado foi lá de manhã. Daniel, será que o teu Deus te livrou? Será que ele foi capaz de fazer isso, Daniel? E Daniel grita do lado de dentro, ô rei, vive o Senhor. Vive o Senhor. Ele não quis que eu fosse agora, eu já estou perto, mas ele não quis que eu fosse agora, ó rei. E Daniel é honrado novamente. Mas o último ponto que eu queria trazer para os irmãos e encerrar. Primeiro, Deus honrou. Segundo, Deus revelou. Terceiro, Deus livrou. Quarto e último, e o mais bonito para mim,
o céu desejou. O céu desejou. Eu me lembro de Enoque em Gênesis, que andou com Deus, e o andar com Deus em hebraico ali é lado a lado. E a Bíblia diz que depois de alguns 300 anos, que viviam muito no começo, tomou Deus Enoque para si. Lindo, né? Ele acordava pensando em Deus, dormia pensando em Deus, trabalhava pensando em Deus, fazia tudo a sua vida pensando em Deus. Então Deus disse assim: então traz ele para cá. Mas enquanto Deus não levou Daniel para si, abra a Bíblia, por favor. Capítulo 10 de Daniel. Abre um parênteses aqui. Jovem, irmãos e irmãs, é por isso que Satanás insiste em nos parar, em nos desvirtuar, em nos fazer pensar em retroceder, em diminuirmos a marcha, irmos mais devagarzinho até pararmos. É por isso que ele insta em sempre nos prejudicar. É por causa disso aqui, ó, capítulo 10, versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Capítulo 9, versículo 23, veja aí. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque você é muito amado. Quem está falando isso é um arcanjo chamado Miguel. Aonde Miguel habita? No céu. Um anjo está falando para um terreno: você é muito amado, Daniel. O céu nos ama, irmãos. Todas as vezes que guardamos o nosso coração, todas as vezes que colocamos em nosso coração o desejo de sermos fiéis e fazer a vontade do Senhor, se os anjos pudessem, eles desciam aqui hoje e diziam: eu amo vocês. Como eu amo vocês. Deus olha para nós jovens e diz: como eu quero te honrar, rapaz. Como eu quero te livrar, como eu quero tomar providência a teu respeito, como eu quero te fazer grande na terra, para que o meu nome seja engrandecido através de você. Como eu te amo. Como eu te amo. Que nesta noite possamos fazer como Daniel. Diante dos muitos convites, não são poucos, são muitos. Diante da nossa pouca força, e possamos aceitar em nosso coração: eu sou de Deus. A minha vida pertence a Deus, o meu futuro é de Deus, o meu pensamento é de Deus,
o meu deitar, o meu acordar, todo o meu pensamento, os meus anseios, os meus projetos, a minha família, tudo que eu sou pertence a Deus, e que diante das oposições, diante das propostas do inimigo, diante dos pratos de lentilha, diante da Babilônia que insiste em nos devorar, digamos em uma só voz: meu coração pertence a um, a minha alma pertence a um só. Os vícios não vão me dominar. A minha fraqueza não será maior do que o poder de Deus em minha vida. O meu futuro não será de frustração. Eu não serei um projeto falido. Oh Deus, obrigado pela tua fidelidade, Senhor, para conosco. Alguém disse para Daniel: não vai durar muito tempo, ele não vai aguentar. Está Daniel idoso, escrevendo crônica, recebendo revelação de coisa que nem aconteceu ainda, só porque assentou no coração não se contaminar. É isso que Deus quer com vocês, jovens. É isso que Deus quer contigo, Ana. É isso que Deus quer contigo, Jonas. É isso que Deus quer com a gente. O caminho do ímpio vai perecer. A gente não, a gente vai dar fruto até na velhice. Receba de Deus um abraço na sua alma agora. Você que estava pensando em parar, você está sendo envolvido pelo Espírito Santo. Ele está nos dizendo nesta noite: você é meu, você é minha. Nós pertencemos ao céu. Vivendo em prol de um propósito eterno, vivendo para a eternidade. As dores deste mundo, as tentações, a nossa fraqueza não são pares para um chamado Jesus Cristo. Nem a morte o deteve, irmãos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: onde está a morte, a tua vitória? E aos Romanos ele disse: por que que nós venceremos? Porque nada poderá nos separar do amor de Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quem assenta no coração não se contaminar, primeiro, honra. Deus honra. Segundo, Deus revela. Primeiro, Deus o que, irmãos? Honra. Segundo, Deus revela. Terceiro, Deus livra. Por último, Deus, o céu ama a gente, irmãos. Se ninguém disse isso para você, eu estou dizendo: o céu te ama, tá? O céu conta com você. O céu conta conosco, irmãos. Volto para casa certo disso. O céu conta com você. Que privilégio, que privilégio. Tem um cantor aí do mundo, que meu irmão que não é crente, ele fala que ele é embaixador. Embaixador de música. Nós somos convocados para sermos embaixadores de Cristo. Embaixadores.
representantes do céu na terra. Você é um pouquinho do céu aqui na terra. Nós somos o céu na terra, irmãos. Que Deus abençoe os irmãos.